Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é esse bolo com mousse de sensação, super fácil de fazer. Então para aprender é só continuar assistindo. Na minha batedeira eu vou começar colocando 3 ovos com 1 xícara de açúcar mascavo, mas pode ser o açúcar cristal tranquilamente. E eu vou bater até que essa mistura triplique de volume. Se você não tem batedeira planetária, não tem problema, tá certo? Você pode estar utilizando também a batedeira manual, que é o mais comum da gente ter em casa. Ficando desse jeito, a gente vai acrescentar 3 colheres de sopa de óleo. Vou diminuir um pouco a velocidade. E vou acrescentar 120 ml de leite, tudo em temperatura ambiente. Lembrando que o forno já deve estar pré-aquecendo, tá bom? A 180 graus. Vou acrescentar o leite. E vou terminar o restante dessa minha massa de bolo manualmente. Acrescentei aqui agora 3 colheres de sopa de cacau 100%, mas pode ser chocolate 50%. Vou misturar com o auxílio do fouet. E vou acrescentar aqui agora 1,5 xícara de farinha de trigo. Vou colocando aos pouquinhos, misturando com o fouet. Depois de misturar toda a farinha de trigo, vou colocar meia tampinha de fermento em pó. E a forma que eu vou utilizar, gente, é uma forma de 16 centímetros. 18 centímetros de largura, untada e enfarinhada, e vou levar esse bolo ao forno por pelo menos uns 35 minutos. Para o recheio, a gente vai começar fazendo uma geleia de morango, vai ser bem artesanal esse recheio. Meia xícara de açúcar, meia xícara de água. Vou ligar agora o meu fogão e deixar se transformar numa geleia. Ele vai começar a ferver, vai subir uma espuma e depois vai reduzir fazendo um docinho de morango. É bem fácil de você fazer. Se você quiser dar uma quebrada na acidez do morango, você pode espremer meio limão também e dá super certo. E é interessante usar uma panela um pouco alta, que é para não esborrar quando subir essa espuma do morango. E se você é novo por aqui, aproveita, tá bom, para se inscrever, ativa o sininho para você tá recebendo todas as receitas, dicas e novidades que eu colocar aqui no canal. Pronto, vou transferir a minha geleia, deixar ela esfriar para poder utilizar daqui a pouco. E vou fazer agora de recheio também um brigadeiro branco, o básico, uma lata de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Vou misturar antes de levar ainda ao fogo. Vou dar uma misturadinha com o fouet, que é para tirar todas as pelotinhas do creme de leite. Vou misturar, mexer em fogo baixo, tá bom? Até que comece a descolar do fundo da panela e das laterais. É o famoso ponto de recheio, quando a gente levanta uma espátula e ela começa a cair de pedaços o recheio. Então, vai ser o ponto ideal. Já ferveu. Pronto, e agora chegou na consistência que eu queria. Chegou nessa consistência, a gente vai desligar a panela, tá bom? Desligar o fogão. E vai acrescentar a geleia de morango. A gente vai saborizar esse brigadeiro com a geleia de morango. Acrescentei toda essa minha geleia, vou misturar e vou colocar uma gotinha de corante vermelho para acentuar a cor, mas é opcional, se você não quiser, não precisa fazer. Depois de misturar, vou transferir para um refratário, cobrir com plástico e deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente, porque eu vou transformar esse recheio numa mousse. Então, para transformar em mousse, eu preciso que ele esteja totalmente frio. Cobre com plástico em contato para não criar nenhuma película por cima.
E agora que já tá totalmente frio, eu vou tirar aqui o plástico. Vou mostrar pra vocês a consistência que fica. É um brigadeiro de morango da própria fruta, tá bom? E já bati aqui, gente, 150 ml de chantilly no ponto bem firme. E vou agora delicadamente começar a misturar com esse meu morango. E também já tenho aqui 50 gramas de chocolate raspadinho para fazer estilo sensação, que é de morango com chocolate. Vou acrescentar agora o chantilly, quase que eu esqueci o nome. Vou acrescentar o chantilly, misturar, depois que misturar bem com o chantilly, vou acrescentar o chocolate. Então, é uma receita bem fácil, que pode ser uma sobremesa, pode ser um recheio de bolo. Fica aí também a sugestão, tá? Para bolos no pote. É super sugestivo. Usem aí a criatividade. E deixa também, gente, nos comentários o que é que vocês estão achando. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se tá tirando dúvida de vocês. Qualquer dúvida que ficar, pode deixar também nos comentários que eu vou responder. E vamos agora partir para a montagem do bolo. Coloquei um plástico na própria forma que eu assei o bolo. Dividi meu bolo em duas partes. Vou colocar meu primeiro disquinho de massa. Umedecer com a caldinha de chocolate. Eu deixei ferver meio copinho de água com uma colherzinha de sopa de cacau e 2 colheres de sopa de açúcar. Uma caldinha para umedecer. Como o bolo só foi partido em duas partes, vou colocar todo o meu recheio. Vai ficar uma camada bem grossa do recheio de morango. Espalho muito bem. Coloco o meu segundo disquinho de massa, umedeço novamente e vou deixar esse meu bolo na geladeira por pelo menos umas 6 horas ou de um dia para o outro, que é como eu normalmente costumo fazer. Cubro e deixo para mexer, para fazer a decoração no outro dia. E para a cobertura desse bolo, a gente vai fazer essa cobertura, que pode ser cobertura e recheio, no liquidificador, tá bom, gente? Super facinho. Você vai colocar uma lata ou caixa de leite condensado, meia xícara de leite em pó ou 5 colheres de sopa, vai bater. E depois que misturar totalmente, a gente vai acrescentar 200 gramas de chocolate derretido. Eu estou utilizando chocolate ao leite, vai ficar bem clarinho, mas você pode usar chocolate ao leite ou meio amargo. Fica muito bom, é bem sugestivo, novamente para bolos no pote, para você colocar na cobertura de um bolo vulcão, fica muito bom e rende bastante. Olha só essa consistência, você tem que utilizar em temperatura ambiente, depois que ele vai para a geladeira ele fica mais firme. Vou reservar para utilizar daqui a pouco e vocês verem como é que fica. E agora com o meu bolinho já pronto, vou tirar o plástico, virar esse bolo num prato. Tirar esse plástico que tá nele. E vou jogar por cima dele esse chocolate. Bastante chocolate, gente. Ficou muito chocolate para pouco bolo, mas quanto mais melhor. Então, se você é fã de chocolate, comenta aí, bota aí nos comentários que quanto mais chocolate, melhor. Raspinhas de chocolate, bem perfeito. E chega, ficou esborrando, eu tive que colocar outro prato por baixo. Então, eu vou tirar aqui agora uma fatia para vocês verem como é que fica por dentro. E não esquece, deixa seu comentário. E olha só que fatia perfeita, para quem adora, é um bolinho com um gostinho de cana, né? Dá super certo por conta do açúcar mascavo, mas pode ser açúcar cristal novamente. E como nada na vida é perfeito, vou tirar esse pedacinho aqui para vocês, que vai cair do garfo, mas nada se perde, foi caindo e eu comendo, claro e evidente. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!